Salve, salve, Sinfonia! Fala, galera! Você está no Maestro Cast, podcast da mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Meu nome é William Santana, estou aqui mais uma vez acompanhado pelo meu amigo, fiel escudeiro, Leonardo Rix. Beleza, Fala, Léo. Tranquilo? Beleza? Tudo certo. Hoje a gente está aqui acompanhado por um amigo nosso também, querido, né? Mais um, o Vinícius Castro, que é médico. A gente convidou ele aqui para trocar uma ideia entre amigos e já vou passar a palavra para ele. Vini, por favor, se apresente aí para a galera que está nos vendo ou nos ouvindo. Quem é você? Então, tá bem, pessoal. Pô, obrigado satisfação pelo convite. Agradeço muito, acompanho o projeto de vocês aí, né? Bem bacana. Sou o Vinícius, então sou médico, formado pela Unisc, formei em 2019, né? Estou aí há 3 anos trabalhando com urgência e emergência. Coordeno atualmente a parte médica da UPA de Lajeado e estou aí, né? Isso aí, vamos aproveitar. O Vini já começou a introduzir o assunto que a gente convidamos ele também para falar disso, né? Dessa experiência que ele já está trabalhando na linha de frente num campo de trabalho que é um campo bem comum da galera que está saindo, está se formando, trabalhar nas UPAs, nos pronto atendimentos, né? Então, acho que a gente já pode começar a conversa por aí, talvez, ou também podemos falar um pouco da graduação, né? Isso, acho que vale a pena a gente começar. comentar aquela pergunta que a gente costuma fazer, né, Vini? Por que tu escolheu a medicina e como é que foi a graduação ali? Essa pergunta eu já me fiz ela muitas vezes, em diversos momentos da minha vida, e às vezes essa pergunta ela muda a resposta, né? Eu sempre quis fazer medicina, sempre gostei de trabalhar com pessoas, de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas, né? Mas se fosse para escolher somente um motivo, talvez seria um conjunto de fatores e não apenas o fato de eu querer trabalhar com pessoas, né? Desde a adolescência eu já pensava em ser médico, já me inspirava em alguns profissionais da cidade que tinha muito carinho, muito apreço, e um dia eu queria fazer o que eles faziam, né? Que era da pessoa chegar no consultório com sofrimento e aquele profissional me avaliar, e muitas vezes a gente saía, não foi feito nada, né? A gente só saiu dali com uma receita, mas já saía ali, parecia até que estava melhor, e essa forma de atender e ajudar as pessoas era uma coisa que me inspirava muito e fez eu querer fazer medicina. Tu é de onde? Eu sou natural de Pantano Grande, né? Em que momento tu foi para Santa Cruz? Eu fui para Santa Cruz em 2012, que foi quando eu fiz um ano de cursinho lá em Santa Cruz mesmo, e acabei sendo aprovado na própria Unisc, né, na Universidade de Santa Cruz do Sul. E desde então morei lá até a metade deste ano, que eu vim morar em Lajeado. Agora eu sou cidadão lajeadense. Mais um que vem para a cidade, acaba ficando, né? Isso aí. Lajeado tem esse poder de atrair e acabar. A gente já conversamos aqui, né, com alguns dos professores, o Vini conhece tantos deles, né? E isso aconteceu com muita gente. Começou devagarinho, trabalhando aqui, trabalhando em algum serviço ou outro, e logo foi assumindo mais responsabilidades quando eu estava morando por aqui mesmo já, né? Já na graduação tu tinha esse olhar para urgência e emergência, que hoje é o teu local de trabalho, e como é que foi essa escalada durante os 6 anos de faculdade ali? Já tinha esse olhar? Como é que foi? Durante a graduação, né, durante o curso de medicina, eu sempre procurei, quando eu passava nas áreas, tentar me identificar com aquela área para ver se futuramente seria a especialidade que eu escolheria, né, que eu tomaria para a área que eu seguiria para o resto da minha trajetória profissional. Quando eu passei nas cadeiras cirúrgicas, eu gostei muito, né? Então eu me via como um cirurgião, me via trabalhando com cirurgia, trabalhando em bloco cirúrgico. E quando eu passei pela emergência na primeira vez, que acho que até foi um plantão de liga acadêmica, ali mudou um pouco. Ali eu entendi que a urgência e emergência era uma especialidade totalmente viável, que se adequaria no meu perfil, e que poderia sim ser uma opção, né, para seguir para o resto da vida profissional.
Eu sou muito novo ainda, estou recém iniciando, né, na carreira médica, mas a urgência e emergência ela está presente desde a minha formação, né, desde o final desde o início do internato, né, o final da graduação. Ali eu já me direcionei bastante para a área de urgência e emergência, porque eu também tinha uma necessidade. Eu acho interessante também passar aqui, talvez outras pessoas se identifiquem. Eu tinha uma necessidade de me formar e trabalhar, né? Eu me formaria na metade do ano, então, mesmo que eu tivesse o interesse de já ingressar, né, direto numa residência médica, não seria possível, porque ainda teria alguns meses ali até prestar prova e ser chamado, enfim. Então, o meu plano era trabalhar com urgência e emergência. Claro que inicialmente a gente nunca pretende já se formar e assumir uma sola vermelha, nunca foi essa a pretensão, né? Mas os plantões lá na região, eles acabaram direcionando para que logo em seguida acabasse assumindo um papel ali de atender realmente as urgências e emergências, né? E não somente a porta, não somente o pronto atendimento. Como é que foi essa transição, Vini, para ti, assim, porque né, eu como formando e sei de outros colegas também, a gente tem um pouco de receio, né, de pegar um local de serviço que a gente não tenha, não é que, é claro, é questão da prática, né, Vini, assim, a urgência e emergência nos coloca cenários que muitas vezes a gente, por mais que a gente tenha visto em algum momento, a gente não se sente totalmente preparado, né. Como é que foi para ti essa inserção mesmo, assim, quais foram as dificuldades iniciais nesse processo? A gente sai da faculdade com uma visão, né? E aí, após o primeiro dia de trabalho, essa visão ela parece que cai por terra, né? Ela é totalmente modificada. Tu sai de um ambiente acadêmico para um ambiente totalmente profissional e muitas vezes semi-profissional, né? Muitos locais onde a gente trabalha não tem uma estrutura adequada e a expectativa que o gestor que te contrata tem é diferente, né? Muitos gestores só querem preencher a escala, então eles colocam ali qualquer um que tenha CRM e a gente vai lá, aceita, porque a gente precisa trabalhar, precisa fazer plantões e se depara com um local onde que não está estruturado para te receber, como recém-formado, que não sabe das tuas fraquezas, das tuas ainda inseguranças, né? E te coloca em situações bastante adversas. Então, no início foi bastante difícil, né? Bastante difícil mesmo. Mas com o tempo, a segurança, a insegurança foi diminuindo, né? Porque a gente eu ainda tenho medo, né? Confesso para vocês. O medo ele acaba me protegendo e também protegendo os pacientes que eu atendo. Eu estou 3 anos formado aí e digo, né, com toda certeza para vocês de que eu não estou completamente pronto e ainda vai demorar um bom tempo para eu estar. E talvez esse bom tempo seja o resto da minha trajetória médica, né, até eu me aposentar. O medo, ele serve para me proteger, né, e proteger também os meus pacientes. Eu ainda quando eu vou para o plantão, sempre tenho receio do que pode acontecer, né? Porque a gente está suscetível ali a qualquer coisa. Na urgência e emergência, a gente está ali para atender a pessoa numa condição de sofrimento, né, de dor. Ela não planejou estar ali. E em alguns cenários é o pior dia da vida dessa pessoa, né? E a gente tem que estar ali para dar suporte, para dar apoio, mesmo que a gente não vá conseguir melhorar as coisas e trazer a pessoa de volta, a gente tem que estar firme ali para saber lidar com isso. Então, até hoje eu ainda tenho medo, mas esse medo foi diminuindo, né? Essa insegurança foi diminuindo ao longo da trajetória. E sempre tive também colegas ao lado, né, que sempre me ajudaram bastante, principalmente aqui em Lajeado, os colegas ali do hospital, né, os colegas aqui da UPA, sempre também. É importante isso, né? Quando a gente vai iniciar num serviço, tu saber se tu pode contar com os teus colegas. Acho que isso até muitas vezes é mais importante do que a estrutura física que tu tem, né? A estrutura de medicamentos. Porque às vezes tu tem um colega ali do lado para te ajudar, para assumir a responsabilidade. Isso faz também com que o medo se transforme em preocupação com o paciente e que o medo não te paralise e que tu continue fazendo o melhor do teu atendimento, né? E dando o melhor para o teu paciente. Isso que o Vini está falando entra
muito semelhante ao que a gente escutou de outros convidados que a gente já teve, né? O William mencionando assim da importância de quando a gente forma ou no início de carreira, tomar muito cuidado com o local que a gente vai trabalhar, saber, né, o que tem disponível no local, visitar, né, saber de colegas que já passaram ali, sempre ter algum colega junto no plantão, né? Então, tomar muito cuidado com os plantões que a gente pega sozinho. Então, sempre tem alguém mais experiente para nos ajudar nesse processo, né? Então, são vários fatores que precisam ser analisados antes de sair pegando esses plantões, né, Will? Com certeza, isso principalmente, tivemos alguns convidados que falaram disso, né? Não foi nenhum nem dois, foram mais convidados que falaram disso. E principalmente em serviços de porta aberta, né? É serviço que pode chegar a qualquer coisa a qualquer momento e ter uma pessoa com mais experiência, principalmente para quem está começando, é fundamental, né? É uma segurança para o próprio profissional que está trabalhando, uma segurança para os pacientes que serão atendidos e eu vejo que também tranquiliza o próprio médico que está trabalhando ali, de saber que tem um colega para auxiliar caso seja necessário. Para quem está próximo de entrar nessa etapa, né? O Léo, por exemplo, já está chegando nesse momento. Eu vejo que é uma dica fundamental a pessoa ter essa percepção, né? Ter essa percepção de que é necessário ter uma resguarda, ter um pouco de receio, né? Como o Vini falou, o medo, eu vejo que nesse caso é um medo positivo mesmo, não é no sentido de atrapalhar a pessoa, né? No sentido de resguardar a pessoa, o profissional, os pacientes, e é importante isso. Chegou a fazer posto de saúde quando saiu ou foi direto mesmo para esse cenário de emergência e urgência? Não. Eu acho que o posto de saúde é um ambiente que eu entendo como sendo muito complexo. E eu entendia que eu não tinha perfil e não tinha até capacidade técnica mesmo para atuar num posto de saúde. A urgência e emergência ela é bastante complexa, né, com certeza, mas ela, no início, eu me imaginava muito mais atendendo porta, né, atendendo pronto atendimento, atendendo urgência e emergência do que o posto de saúde. Então, desde que eu me formei até hoje, eu só trabalho com urgência e emergência. Interessante o Vini falar isso, porque às vezes a gente pensa, posto de saúde é tranquilo, né? Não que... Eu achei legal o Vini falando isso, né, de que isso é uma impressão, a impressão, pelo menos para mim, né, como uma UBS, né, o posto de saúde, recebe pacientes ambulatoriais, geralmente hemodinamicamente estáveis, né, então dá essa impressão de ser menos complexo, né, mas não necessariamente porque pode ter... A gente acompanhar pacientes graves, pacientes que precisam de um acompanhamento, né, doenças crônicas. Então, realmente tem um grau de complexidade. O paciente do cenário de pronto atendimento, de urgência e emergência, ele tem uma queixa aguda, né? É uma queixa que muitas vezes a gente consegue resolver ali na hora, né? Ou pelo menos aliviar a situação momentaneamente. Não são perspectivas diferentes. Interessante o Vini falar isso aí, porque é a primeira vez que eu vejo alguém falando nesse sentido, né, aqui dos nossos convidados. E eu acho que já podemos, então, né, dando prosseguimento nessa linha de mercado de trabalho, de vida real mesmo. O Vini pode falar para a gente, quando começou a trabalhar, Vini, o que você mais sentiu de dificuldades, talvez, um assunto que a gente tem interesse em saber? Primeiro que a faculdade ela não te prepara para situações que tu vai encarar quando tu te forma, né? Primeiro que a única aula que eu tive que me passou quanto que um médico ganhava, quanto que um médico cobrava pelos seus atendimentos, né? O que paga no SUS, o que paga no convênio, foi uma aula apenas no internato de gestão, né? E isso para mim foi muito marcante, porque eu precisei ir atrás de colegas, amigos, residentes que já estavam mais avançados ou que já tinham se formado para buscar informações, né? Como é que eu faço uma pessoa jurídica? É melhor receber o plantão pela pessoa jurídica, pessoa física? Quem que eu preciso conversar para entrar nas escalas, para fazer os plantões? Como é que eu faço para conhecer os serviços?
para trabalhar, né, nesse período que eu vou precisar até entrar na residência médica. Então eu precisei ir atrás de colegas. Isso não é um conhecimento que é disseminado, né, entre os profissionais. Muitas vezes o aluno tem que ir atrás e muitas vezes descobre as melhores opções ou a melhor forma de resolver essas burocracias na prática, né, com tentativa e erro. Então isso eu acho que foi uma das coisas que eu acho que poderia ter sido melhor assim na minha formação, principalmente na parte final, né? Essa transição aí do aluno para o profissional, para o médico, eu acho que ali teve eu tive um pouquinho de dificuldade, né? E acho que isso que muitos também acabam enfrentando, né? Agora, é uma dúvida que me surgiu agora aqui, né, como quem ainda passará por essa experiência. O que um recém-formado precisa hoje para começar a trabalhar de fato além do CRM, né, de fazer o processo lá de registro no CRM? O que ele precisa estar assim, em mãos para começar a trabalhar? Acho que é uma pergunta que todo mundo deve passar por ela, né? Como a gente tem hoje, né, o nosso Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina que regulam a nossa profissão, para exercer a medicina a gente precisa apenas do CRM ativo, né? Basicamente isso. Mas a gente tem algumas opções, né? Quando o recém-formado ele entra no mercado de trabalho, o que eu vejo? Que atualmente a gente tem dois campos que ainda carecem de especialistas e por isso que nós, como recém-formados, entramos, que é a parte de urgência e emergência e a parte de atenção básica, saúde da família, né? Eu disse para você no início ali que o posto é um ambiente muito complexo e talvez as pessoas só vão se dar conta disso quando ela tiver mais ocupadas por especialistas, né? Porque até pouco tempo atrás também as urgências e emergências eram sempre um caos, né? Sempre aquela visão de que o médico do consultório, especialista, né, de terno e gravata, se levantava do seu consultório após uma chamada no telefone e ia até a emergência atender o paciente que estava lá com o quadro daquela especialidade. Né? Nunca, aqui no Brasil não se tinha essa cultura de urgência e emergência como um ambiente específico, com as suas características próprias, né, e que tem o seu especialista. Né? Que hoje em dia aqui em Lajeado a gente tem pelo menos três grandes especialistas nessa área. Então a gente já começa a ver como o Lajeado está avançado em relação a outros locais, né, a outros municípios. E no posto não é diferente, né, onde tu tem um médico de família e comunidade formado, específico para fornecer o atendimento de atenção básica, tu percebe que ele é um pouco mais complexo do que a gente achava que era. Né? Então, os dois campos que a gente tem, principalmente, né, logo após formados, são esses dois, o posto e a urgência e emergência, justamente pela carência de profissionais especialistas nessas áreas. Então, tu te forma, o ideal seria que tentasse identificar qual que é o teu perfil, né, para onde que tu te adapta melhor, se é mais para o posto, mais para urgência e emergência, ou talvez para um atendimento intermediário, né, que são aquelas consultas de livre demanda, mas de baixa complexidade. E aí tu procura o serviço que contrata, que faz a gestão, né, dessas unidades ou do posto de saúde. Então, o que os serviços hoje em dia fazem? Tem muitos locais que contratam médicos ainda CLT, mas a grande maioria faz a contratação via pessoa jurídica, porque isso é mais vantajoso para a empresa que contrata e é bem discutível essa questão, mas seria, num primeiro momento, mais vantajoso também para o médico. Isso é discutível, né? Quando a gente entra lá em questões de estabilidade, de direitos trabalhistas, às vezes se a gente colocar na balança, a gente vai ver que não é bem assim. Mas, via de regra, se tu vai trabalhar para uma empresa que te contrata via pessoa jurídica, tu também precisa ter uma empresa para prestar serviços. É uma terceirização, né, da terceirização. Então, tu precisa ter a tua pessoa jurídica, ela precisa estar ativa no CREMERS, então tem que registrar essa pessoa jurídica no CREMERS, que deve exigir que um dos membros, né, tenha o CRM ativo. Isso às vezes demora, é uma burocracia que às vezes até atrapalha o recém-formado de receber os seus primeiros plantões, porque vão dias, né, ali até meses, dependendo do caso, dependendo da cidade, até que isso se regularize. Mas
basicamente, né, estando inscrito no Conselho Regional de Medicina, tu já pode atuar. A questão mais é de contratação, né, e recebimento dos honorários. É isso que o Vini falou, eu tô... O Léo tá vivendo na prática Agora agora. na prática agora, né, a questão de CNPJ, CLT, até que ponto vale a pena tirar o PJ pelas questões, né, precisa, como o Vini falou, entrar com a empresa, precisa ter um contador, então são custos também que a gente tem que colocar na balança, né, Vini? Porque às vezes tem um perfil para aquele, digamos, aquele aluno ali, aquele formando que vai para um perfil de CLT, se ele não for fazer plantão, talvez não vale a pena fazer o PJ, porque ele vai estar tendo um custo mensal de manutenção da empresa que ele não vai fazer o plantão, né? Porque a maioria dos plantões hoje pagam em PJ, né? Tem a opção de pagar em pessoa física, mas pela questão do imposto ser maior, a maioria das pessoas acabam recebendo PJ, é isso? Exatamente, a gente até tem um número mágico de 5 plantões, né? Por quê? Porque muitas pessoas, muitos colegas que se formam e em seguida vão para a residência, optam muitas vezes por não fazer a pessoa jurídica. Isso se justifica, né, pelo fato de que tu vai gastar, que nem o Léo falou, com contador. Né? Tu tem ali, uma das pessoas da tua empresa precisa recolher o INSS. Então, pelo menos uma pessoa tu tem que colocar um salário mínimo e recolher, seria em torno de 300 a 400 reais, algo do tipo. Então, quando a gente avalia a porcentagem, né, na pessoa jurídica, somando todos os teus descontos, tu vai acabar descontando em torno de 16% no máximo. Né? Dificilmente vai passar disso. Enquanto que na pessoa física a gente tem um cálculo de imposto de renda progressivo. Aí daqui a pouco a pessoa vai fazer uma residência que a bolsa entra como bolsa mesmo, não tem dedução de imposto. Às vezes realmente não vale a pena tu receber por pessoa jurídica. Às vezes tu até pode fazer o plantão, recebe por pessoa física e paciência. Né? Muitas vezes não vale a pena ter a pessoa jurídica para receber. Mas tu vai fazer mais plantões, aí, ou se o local que tu vai trabalhar só aceita a pessoa jurídica, aí acaba sendo mais vantajoso. Né? A minha pergunta foi justamente dentro desse contexto aí, que eu acho que é uma coisa que pouca gente que não está perto do fim ali, na finaleira do curso, pensa nisso. Né? Quando está lá no meio da graduação, passando lá na clínica, o cara nem pensa quanto que ele vai ter que deduzir de imposto de renda, não pensa quanto que ele vai ter que gastar de encargos tributários, enfim, né, para manutenção da pessoa jurídica, todas essas coisas que só quem está vivendo na prática ali começa a se dar conta. E eu acho legal falar isso porque é uma coisa que realmente, né, nós aqui, não sei o Léo, mas da minha turma eu não lembro de a gente ter tido nenhuma aula falando especificamente disso, sabe? Fica a sugestão. Fica a sugestão. Né? Então, assim, nós já chamamos o Vini, convidamos ele para vir falar disso, porque é um assunto que a gente não teve, então acho que isso pode ser útil para quem esteja nos ouvindo, se tiverem interesse, a gente pode até estender mais esse tópico aí num outro momento. Né? Acho que a gente podia voltar ao cenário de UPA, né, Vini, que hoje é o cenário que tu trabalha. Queria que falasse um pouquinho da tua rotina, para o pessoal saber como é que tá a rotina como médico hoje, e as principais dificuldades que tu enfrenta no dia a dia aí como médico nesse cenário. Eu trabalho na UPA já fazem 2 anos e meio. Né? Há 2 anos eu estou como coordenador médico. As dificuldades que eu tive na UPA como médico, como plantonista, foram muito semelhantes às que eu tive em outros serviços também. Né? Então, o que a gente enfrenta quando a gente está como plantonista, como médico, nos atendimentos de porta? Muitas pessoas elas estão ali por um motivo de doença. Então, por mais que a gente avalie como médico, entenda que aquela doença não é de maior gravidade, né? Foi avaliado, por exemplo, uma infecção de viária superior, que a gente já lê o nome infecção de viária superior na cor azul, né? A gente já interpreta isso como não tendo gravidade. Mas para aquela pessoa, daqui a pouco ela está extremamente sintomática, ela trabalha com público, ela não consegue se comunicar, para ela está ruim. Né? Em alguns casos a pessoa não consegue, tem aquela sensação de não conseguir respirar pelo nariz. Então, por mais que a gente, como médico, né, como profissional da saúde, entenda que isso não tenha uma relevância clínica tão grande, que é um quadro benigno, autolimitado, aquela pessoa te procurou porque ela quer que tu resolva o teu problema. Então,
a gente muitas vezes na urgência e emergência se depara muito com isso, com a diferença de expectativa do paciente e a expectativa que a gente, né, que fez a avaliação técnica, tem. Então isso a faculdade muitas vezes não nos prepara, né? Daqui a pouco a gente está ali com uma fila de 40 pacientes para atender, né? Atender 40 pacientes no plantão. E recebe ali uma mãe que está preocupada que o filho fez um quadro de febre, né, uma febre baixa, e teve um quadro de coriza. E a mãe chega no consultório, né, te joga um monte de falas que tem muito mais a ver com o que ela já vivenciou no passado, com traumas passados, né, com o que ela ouviu falar da vizinha, com o que ela tem de conhecimento, né, da parte leiga, mas com o que ela ouviu falar, com questões culturais dela, e a gente muitas vezes entende aquilo como sendo para mim, poxa, ela falou isso para mim porque eu sou o médico recém-formado que está aqui atendendo ela. E na verdade os pediatras eles vivem isso todos os dias, né? Se tu for o melhor pediatra do hospital de clínicas e estivesse ali naquela cadeira sentado ouvindo aquela mãe, tu provavelmente ouviria as mesmas queixas, né? As mesmas falas, as mesmas frases. Então a gente não é preparado para isso, para essas situações. Isso foi uma coisa que eu senti muito na minha graduação, né? De que sempre quando dava algum paciente reclamando na recepção, né? Alguém mais exaltado, a gente sempre entendia aquilo como um fato isolado. E nunca foi trabalhado isso de uma forma de ensinar a gente a como lidar nessas situações, né? Saber que isso muitas vezes não tem a ver conosco, com o nosso atendimento, né? E que por mais que a gente faça tudo correto, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, principalmente isso foi o que eu mais tive dificuldade, né? Que eu mais enfrentei nos plantões. Até nem foram as questões técnicas, porque, como eu falei para você, as questões técnicas a gente conversa com os colegas, a gente discute, tira dúvidas. Agora, como lidar com essas situações, assim, isso eu senti que eu tive bastante dificuldade, né? Então, eu tento sempre passar para os médicos que estão iniciando, para os colegas lá da UPA, tento passar né, essa minha visão, assim, de que eles não levem isso e não deixem com que isso faça com que eles parem de trabalhar ou desistam, né, de trabalhar. Sempre tentar entender o lado também, fazer a parte da empatia e ver o lado do paciente, né, as frustrações dele, né, o que ele ouve sobre isso. Foi o que tu fez na aula de relação médico-paciente, né? A gente teve um encontro com o Vinícius falando sobre essas questões de relação médico-paciente, que até tu fez um levantamento de vários artigos, que acho que a principal ali queixa de demanda dos pacientes em relação ao mau atendimento, digamos assim, era a relação médico-paciente, não a questão técnica, né, Vini? Exatamente, né? A gente tem... isso é uma coisa que nunca foi, pelo menos poucas vezes foi abordada na minha graduação, né? Então eu imaginei que isso talvez não tivesse uma relevância tão importante, né? Não fosse tão importante assim para o atendimento. E quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que isso era muito, né, importante. Tinha dois fatores que os estudos mostram, né, como marcadores quando eles tentam pontuar quais os motivos das reclamações dos usuários dos serviços de urgência, tem dois fatores que são determinantes, que é o tempo de espera e o relacionamento, né? Como o médico te explicou a tua doença, te explicou o teu tratamento, como ele te tratou. E hoje em dia, né, quando se fala bastante em mercado, até, né, Léo está passando por isso agora mais recentemente, muitos colegas ainda têm aquela visão de que o mercado está saturando, tem muito médico, não tem vagas nos plantões, e na verdade tem muita vaga, né? O que a gente talvez atualmente não aceite, não se tem mais espaço para o atendimento porco, né? Para o atendimento mal feito, com grosseria, com xingamento. Talvez isso realmente já esteja saturado e isso a gente não consiga mais, como era antigamente. Então, por isso, até que eu entendo muito dos meus professores que na graduação focaram muito em questões de rodapé de livro e focaram em alguns temas que não eram tão relevantes assim ao médico generalista. Até porque a época que eles vivenciaram, tiveram essa experiência da medicina, era uma época diferente, né? Que a medicina era mais como um sacerdócio, né? E que tu era médico, tu estava ali, então ninguém podia te questionar e ninguém podia avaliar como tu te relaciona, né, com o teu paciente, como tu
tem essa comunicação com as tuas equipes. Hoje em dia, o perfil do profissional médico para o mercado ele está um pouco diferente, né? Legal que também, né, Vini, assim, bom, mas como é que a gente vai fazer esse atendimento com tantos pacientes e tão pouco tempo de trabalho, né? Às vezes num plantão ali tu pega 50, 60 pacientes em 12 horas, né? Então, como é que tu vai fazer isso? Mas dá para fazer, né? Tu mesmo mencionou assim que mesmo em pouco tempo a gente consegue fazer um bom atendimento e de fato resolver o problema do paciente, né? Isso que o Vini falou, eu vejo que faz toda a diferença, desses dois pontos específicos que são os mais críticos, né, desse cenário: tempo de espera e relação médico-paciente, né? Eu acho que o tempo de espera ele é um dos fatores que mais prejudica a relação médico-paciente, né? A impressão, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Quanto mais tempo a pessoa fica esperando, mais ela já chega muitas vezes já mais desagradada, né, pela espera na consulta. Então a consulta já pelo cenário de ser uma UPA, que nem o Vini falou, às vezes tem 40, o Léo falou 60 pacientes para atender esperando. Então tem que ser aquela consulta mais objetiva. Aí precisa ter uma habilidade mesmo de como lidar com o paciente de uma maneira boa, que ele se sinta bem atendido, né, acolhido, como a gente vê na literatura, né, bem atendido, se sinta confortável com o atendimento, que eu vejo que é isso que vai também refletir na eficácia do que a gente fizer em termos de terapêutico, né? Se a pessoa sair de lá não se sentindo bem atendida, a chance, a probabilidade de a gente ser eficaz na nossa conduta é muito mais reduzida, né? Então, eu acho que isso é uma habilidade que é necessário a gente aprender a desenvolver. Inclusive, isso é uma das coisas que eu, pelo menos, falei algumas vezes na mentoria, que é com os nossos colegas da mentoria, assim, eu falei algumas vezes. Uma das coisas que mais a gente precisa aprender a desenvolver durante a graduação, que a gente não fala em sala de aula, assim, até comenta dessas questões de relação médico-paciente, mas é a gente aprender a conviver com as pessoas, a lidar com as pessoas de uma maneira boa, de uma maneira tranquila, no ambiente de trabalho, saber se comunicar com as pessoas com clareza, com educação, porque não adianta de nada a gente ser conhecedor da técnica e não ter condição de aplicar ela porque não tem uma habilidade de conviver com as pessoas no ambiente de trabalho, não tem habilidade de conversar com o paciente, fala as informações, né? Ontem a gente esteve conversando com alguns dos nossos professores falando a respeito disso, numa linguagem tão técnica que a pessoa não entende nada do que você está falando, é uma pessoa com um linguajar que a pessoa não é obrigada a entender aquilo, né? Então eu vejo que tudo isso faz parte desse amadurecimento como profissional mesmo, e quanto mais a gente aprender isso mais cedo, melhor, né? Essa questão da relação médico-paciente, para a gente ali na UPA, ela é crucial, né? Que nem o Léo falou, a gente tem ali 40, 50 pacientes para atender em 12 horas. Se tu não tiver uma preparação, né, de como lidar, de como extrair os dados de uma forma objetiva, né, de como entrar em questões com o paciente sendo respeitoso e entendendo o contexto, né, daquela situação, a gente não consegue realmente cumprir esses atendimentos, e o atendimento atrasa mais ainda, o tempo de espera aumenta e os ânimos, eles ficam cada vez fica mais difícil, né, de tu conversar com o paciente e tentar dar a tua conduta e fazer isso de uma forma mais objetiva, né. O Vini, tendo passado aí já 3 anos trabalhando, né, o que tu falaria pro Vini ali que estava começando a trabalhar na UPA, né, que é um cenário que muitos colegas vão enfrentar, dicas assim, realmente assim de, né, objetivas, vida real ali para consultório, assim, para o pessoal que vai trabalhar. O que tu falaria para ti mesmo aí há 3 anos atrás para melhorar o atendimento, melhorar a relação médico-paciente, melhorar o desempenho como médico? Eu, nesses 3 anos, né, eu mudei bastante, tá? Mas eu entendo que seja para melhor. Talvez o Vini, de 3 anos atrás, nunca tivesse passado por uma situação de ameaça de agressão dentro de um consultório, né? Talvez nunca tivesse passado por uma situação em que
foi lá, fez toda a conduta mais correta possível, né, baseada em diretrizes internacionais, em evidência científica, prescreveu o tratamento mais adequado para o paciente e o paciente saiu descontente. Né? Muitas vezes eu saí do plantão até cabisbaixo, assim, por conta dessas situações. E hoje em dia eu já entendo que isso muitas vezes é inevitável. Né? Por mais que tu esteja fazendo a melhor conduta possível, tem coisas que o paciente não vai ser, não é o que ele esperava. Né? Um exemplo, o paciente vai para a consulta com uma dor de garganta e ele já está na cabeça que é só antibiótico que resolve, ele tem lá só para buscar a receita. E aí chega lá, tu faz uma avaliação, tu examina bem, né, tu extrai os dados importantes, tu coloca nos critérios, né, tu faz os critérios de Centor, tu faz tudo o que tu precisa tecnicamente para verificar se o paciente tem um risco de uma infecção bacteriana ou não, se tu pode tratar com sintomáticos, se precisa do antibiótico, e tu define que o melhor tratamento naquele momento não é o antibiótico. Então, por mais que tu tenha feito o teu melhor, né, às vezes o paciente vai sair descontente contigo. E talvez eu falaria isso pro Vini 3 anos atrás, para não ir para casa desestimulado e não querendo voltar. Né? E também outra coisa que eu falaria pro Vini é que o Vini, 3 anos depois, ainda continua errando. Né? Então, não, quando eu errar, não levar isso para casa e achar que eu sou o pior médico do mundo, que eu não deveria estar ali e que eu não deveria atender aquelas pessoas. É saber que a gente é um ser humano, a gente erra, que a medicina erra, a medicina a gente acha que sabe muita coisa, porque né, a gente tem pilhas de livros e livros, mas o que a gente muitas vezes não vai a fundo é que o estudo que gerou aquela informação, ele tem falhas metodológicas, né? Ele tem falhas de análise. Então, ou muitas vezes a gente faz aquele score, poxa, mas eu fiz o score deu 0, deu baixíssimo risco, eu liberei e a paciente voltou e tinha aquela doença grave. Mas quando a gente vai a fundo para avaliar o estudo que gerou aquele score, a gente vê que mesmo no baixo risco, mesmo no 0, ainda poderiam haver diagnóstico daquela doença, né? Então talvez eu diria isso para o Vini, não desistir, continuar fazendo o seu melhor sempre buscar embasamento nas condutas e nunca perder o link com o paciente, né? Saber que tu é ali um ser humano atendendo outro ser humano, né? Não é uma máquina, um algoritmo, né, atendendo uma pessoa qualquer. Saber que a gente tem essas questões aí de relação e que isso é muito importante. Isso também é uma coisa que eu tive que buscar inspiração também até em médicos mais antigos, né? Que não tinham o embasamento técnico que a gente tem hoje, não tinham as tecnologias que a gente tem hoje, e ainda assim eles conseguiam exercer a medicina, né? Anos e anos para trás. Então, muitas vezes eu me pego me justificando, mas é que eu não tenho tal exame. E eu acho que dá para fazer uma boa medicina, dá para cuidar bem dos pacientes, né? Sabendo das nossas limitações e reconhecendo que é um ser humano cuidando de outro. Muito bom mesmo. O que temos aí Eu queria perguntar para o Vini que uma coisa muito comum que às vezes a gente acaba fazendo como formando, assim, inicia, né, pela sala verde, né, fichas verdes, azuis, e aos poucos vai indo para a sala vermelha, né? Que sugestão assim tu daria então para as pessoas que têm esse perfil mais de urgência e emergência, que é um perfil de muitos colegas, né, não gostam por diversos motivos do atendimento posto-saúde e acabam indo para urgência e emergência. Mas ao mesmo tempo que eles preferem esse cenário, eles também querem ficar resguardados e querem melhorar a capacidade técnica de atendimento e melhorar os atendimentos dos pacientes. Que dica que tu daria então para esse público que tem esse perfil e que vai se inserir aos poucos nesse mercado e que precisa também melhorar, né, para atender esses pacientes numa sala vermelha mais adiante? Eu acho que é importante que tu tenha segurança, uma segurança no sentido de ter o conhecimento técnico para atender as maiores emergências que possam ocorrer no serviço que tu está trabalhando. Né? Por exemplo, eu vou trabalhar num serviço do pronto atendimento, por exemplo, do Hospital Bruno Bar, sabendo que as maiores intercorrências, as emergências de maior gravidade vão para o pronto-socorro. Então, o perfil do paciente que cai no meu pronto atendimento ele é um pouco diferente. Da mesma forma, na UPA. Né? Na UPA, eu não vou receber, a gente até pode, né, numa fatalidade, mas a gente não vai receber
não vai chegar o SAMU com trauma de um paciente com tamponamento pericárdico, com pneumotórax hipertensivo, ali já identificado. Esse perfil ele vai acabar sendo direcionado ao hospital. Então, acho que a primeira coisa é adquirir a segurança técnica, estudar bastante as doenças que tu terá contato, né? A gente já conversou em outros momentos, até lá no hospital, né, sobre as principais doenças que causam morte no Brasil e no mundo, que é o AVC e o infarto. Eu acho que a gente tem que focar bastante assim nas doenças que mais matam, nas doenças que não dá tempo de revisar, que não dá tempo de perguntar, não dá tempo de chamar um colega, saber como tratar essas doenças, como diagnosticar elas, acho que o mais importante, e focar no básico, né? Fazer um atendimento inicial bem feito. Acho que isso é um pré-requisito, né, para tu fazer sala vermelha em qualquer local. Saber estabilizar um paciente. A gente tem a tendência a focar em temas mais que estão mais na moda, que estão mais discutidos, que estão caindo em prova, né? Mas quando tu vai estudar um infarto, acho que o ideal não é começar pelo padrão de De Winter, né? Acho que o ideal seria começar pelo básico mesmo, né? Como identificar quais os tipos, qual a conduta em cada um. Acho que isso é mais importante e, né, também se for possível, né, dar alguma dica. Eu tô 3 anos e meio já formado e eu tenho dúvidas básicas que talvez até para um aluno possam parecer ridículas, né? E essas dúvidas eu tiro todos os dias com colegas, né? Principalmente os colegas que estão no hospital, né? Meus colegas da UPA. A gente entender que a gente tem uma limitação e que é importante, né, trocar isso. E que não é porque daqui a pouco eu sou recém-formado que eu não posso ajudar um colega mais experiente e o contrário também, né? Quais são as patologias mais comuns do dia a dia de um médico que faz pronto atendimento e ficha azul, verde, amarela e ficha, né, sala vermelha? O que poderia listar assim para o pessoal tomar cuidado nesses pontos? Falando mais do perfil da UPA de Lajeado, né, então a gente tem bastante infecções virais de uma forma geral, né, gastroenterite, infecções de via aérea, a grande maioria das infecções benignas, né, autolimitadas. A gente tem ali um tema que é considerado o buraco negro da medicina, que é a dor abdominal, né, que é ali onde pode acontecer muitas coisas, tem bastante também. Traumas de extremidades, né, contusão, né, do cotovelo, contusão da mão, cortes, ferimentos. A gente atende bastante isso ali no pronto atendimento, né. E também queixas crônicas agudizadas ou pacientes com queixas inespecíficas, né, idosos com que o familiar notou que ele está ruim, daí vem, traz, às vezes difícil até de extrair exatamente o que o paciente está apresentando. Então, isso surge bastante na parte das consultas ali, do pronto atendimento. E na sala vermelha a gente recebe traumas de menor gravidade, né, acidentes de trânsito, principalmente de moto, aqueles casos que não tem ali nenhuma alteração de sinal vital, que não tem nenhuma alteração na avaliação primária, eles acabam sendo direcionados à UPA, né, a nossa sala vermelha. Claro que pelo fato da localização geográfica, né, em alguns momentos aparece para a gente doenças de gravidade bem maior, como a parada cardíaca, né, pacientes em insuficiência respiratória franca, insuficiência respiratória, choque. Então isso cai bastante também na sala vermelha da UPA, né. Então, basicamente, as patologias mais acometem ali são essas, né. Acho que é importante muito falar isso. Claro, a gente ali acabou passando nos estágios, né, no internato, na UPA, no HBB, a gente tem uma noção dessas patologias, mas acho que é importante sempre reforçar, também deixar o recado para quem vai fazer estágios, né, nesses cenários, para quem vai trabalhar sempre, né, tá ligado nesses temas e sempre estar se atualizando, estudando, para se sentir mais seguro e também para, como sempre, o foco da medicina, atender melhor os pacientes, né. É isso aí, concordo plenamente. Eu acho que já conseguimos cobrir uma boa parte, né, dos tópicos que a gente tinha conversado até antes, né, da gente vir bater o papo aqui. Levantamos esses tópicos que a gente sabe que são de interesse
comum, né? Principalmente de quem está mais próximo desse cenário de iniciar a carreira profissional. Eu acho que a gente já pode ir direcionando para o encerramento, né? Fazendo nossas tradicionais perguntas de reflexão. reflexivas, né? Léo, vai você aí, que você já é o nosso perguntador oficial. Então tá. Vini, fora a medicina aí, o que tu curte fazer? Além da medicina, fora da medicina. Fora da medicina. Cara, legal essa pergunta. A gente foca muito, né, eu, né, sou um que já focou muito no Vinícius médico, né? A gente muitas vezes deixa de pensar que a gente também é uma pessoa, né? Então, eu gosto bastante de ficar sozinho em casa, né, de olhar televisão, de assistir séries e também gosto de jogar futebol, né? O esporte que eu gosto de praticar é o futebol. Jogador cara. Mais um. É só aparência, né? É só o aquecimento de jogador cara. E, Vini, uma sugestão que tu daria para ti mesmo aí, quando tu entrou na Unisc, né? Antes, tu formou em 2019, né? Então, foi 2013 ali que tu estava entrando na universidade. O que tu falaria pro Vinícius que adentrava na universidade, que seria médico depois? Cara, durante a minha graduação, assim, depois, fazendo uma análise retrospectiva, eu daria muitas dicas para mim mesmo, né? Uma dica que eu daria, que eu provavelmente cometi muito esse erro, era de descuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, mas principalmente mental. Durante a faculdade, eu muitas vezes fui mal em provas, estudei mal muitos conteúdos, acabei não gravando muitas coisas que eu estudei, por justamente achar que isso não era importante, né? Até que, num determinado momento da faculdade, a gente perdeu um colega, né, por um problema justamente de saúde mental. Então, ali foi o ponto que eu acabei mudando um pouco a minha mentalidade e priorizando mais a minha saúde, né? Então, acho que ter uma rotina de estudos é importante e tentar fazer sempre o melhor do que a gente pode, né? Tentar estudar sempre que puder, estudar os conteúdos de uma forma mais assertiva, né? Estudar o que é mais importante para aquela patologia, mas também cuidar da pessoa que a gente é, né? E não somente do estudante, somente do médico. Então, talvez a dica que eu daria seria para, talvez, cuidar desde o início da graduação, né? Não deixar com que isso tivesse alguma repercussão ali na saúde mental. Eu acho que é muito importante isso que o Vini falou, né? Algo que a gente menciona nas mentorias, né? A importância da gente não perder a nossa personalidade pela medicina, porque a medicina acaba nos sugando, né? É um curso intenso, é uma profissão intensa, mas a gente precisa não esquecer que a gente é pessoa, né? A gente é médico, mas a gente é pessoa, né? Então, não reduzir a nossa vida à medicina, acho que é um ponto fundamental. Também, eu concordo, eu gostei daquilo que o Vini falou, assim, que a gente não é um algoritmo atendendo uma pessoa, né? Não somos não é uma interface, assim, é uma máquina, uma pessoa atendendo outra pessoa. Temos protocolos, mas não vivemos só de protocolos, né? Eles guiam as nossas práticas, mas eu acho que a gente tem que sempre tomar cuidado com esse excesso da protocolização, porque às vezes a gente quer encaixar o paciente em todos os protocolos que a gente estuda, na prática a gente vê que a relação médico-paciente que a gente tanto falou, né? Precisa estar presente. E quais são os seus próximos passos aí, Vini? Os teus próximos sonhos aí? O futuro é incerto, né? Eu pretendo continuar trabalhando neste momento. No momento, meu plano é permanecer em Lajeado, continuar na UPA, continuar no Hospital Bruno Bor. Não tenho planos ainda de mudança até para cursar residência neste momento. Nós tínhamos aí, eu tinha um plano, né, eu e o William, terminar o mestrado, agora está praticamente concluído, né? Então, a ideia é cuidar um pouco mais ali de algumas demandas que estão atrasadas, até ali na UPA mesmo, e depois repensar, né? Rever ali o que vai surgir. Mas eu já tive muita preocupação, assim, de
de que eu tenho que sair da faculdade, eu tenho que entrar numa residência, porque lá quando eu tiver com X anos eu tenho que estar formado na minha residência, eu tenho que me estabelecer num município, fazer meu consultório. Eu tinha essa visão um tempo atrás, né? Mas hoje eu já não tenho mais, né? Acabo justamente cuidando um pouco mais da pessoa, né? Da minha vida pessoal e entendendo ali que a medicina como um sacerdócio, pelo menos para mim, assim, neste momento, não se encaixa. Eu acho que é uma reflexão muito boa essa do Vini, cara, sabe? Porque hoje em dia, eu tenho essa mesma, não vou dizer a mesma, né? Mas uma visão parecida com a do Vini, de que quando eu entrei na graduação, eu tinha essa ideia de, vou entrar na graduação, aí já vou depois para residência e tudo mais. Hoje em dia eu já estou também com esse pensamento de não urgência. Assim. Não que não seja um bom caminho, é um bom caminho, mas eu acho que a pessoa precisa, que nem tu fez, parar, sentar e refletir se é mesmo isso, que é para ela, né? Porque a gente entra num piloto automático de justamente isso, né? Escola, faculdade, residência, e será realmente que é isso que eu quero para minha vida? Eu acho que vale a pena a reflexão. E se sim, certo, vamos lá, né? Vamos tocar ficha. A residência, né, a gente não pode descartá-la, né? É uma forma de especialização muito importante, né? Nos dá confiança, nos dá bagagem, a gente tem muito ganho com a residência, eu acho que é fundamental, mas sempre fazer essa reflexão e trabalhar um pouco também antes não é o fim do mundo, né? Eu digo isso, cara, porque eu vejo assim, né, eu tô com 31 anos, já estou um pouco mais velho do que a maioria dos estudantes que estão ingressando hoje na medicina, e eu vejo que o pessoal mais novo, assim, os que estão ali entrando mais jovens, são os que mais têm esse senso de urgência de se formar e fazer residência. E quando entra um pessoal um pouco mais, muitas vezes alguns colegas um pouco mais velhos e mais maduros, né, aí a gente vê que nem todo mundo tem essa percepção. Isso foi algo que a gente percebeu falando com os convidados, né? Os convidados. Alguns têm uma visão assim de não, eu acho que tu tem que entrar, formar, ir direto para a residência, não perder tempo, e outros, não, acho que vale a pena tu ir mais no teu tempo, tudo bem, trabalhar 1, 2 anos aí. Ou não até fazer mais. residência, ou fazer residência, então é legal assim que a medicina, como trata de pessoa, e cada pessoa é diferente uma da outra, por mais que tenha um eixo, a gente é diferente, né, cara? Eu, o William, nós somos diferentes e cada um eu acho que tem que primeiro ter uma reflexão. A questão da saúde mental, de ter uma reflexão de fato, se entender como pessoa, o que quer para a vida, e aí sim, traçando um plano estratégico, tocar ele em frente. É isso aí, galera. Eu acho que nossa conversa de hoje rendeu alguns tópicos bem importantes aqui e quero, antes de fazer as considerações finais, passar a palavra para o Vini falar o que ele quiser. Vini, a palavra está contigo. Então, sim, novamente, né, agradeço vocês pelo convite, agradeço bastante. E esse projeto, né, que vocês estão desenvolvendo, ele é muito importante. Eu gostaria de ter tido contato com ele durante a minha graduação. Acho que isso é muito legal, muito valioso, né? Ajuda bastante aí a guiar o aluno pelos caminhos ali da graduação médica, que não é nada fácil, né? Muito desgastante, bastante conteúdo, muitas áreas, né? A medicina por si só ela é gigante, então impossível de alguém saber tudo de tudo. Então aí o aluno fica um pouco perdido porque ele está numa aula e um professor diz que aquilo ali é muito importante, ele muda de aula para uma outra área, o professor também diz que aquilo ali é muito importante, e em questão de um dia ele tem uma pilha de 1000 páginas para ler se ele quiser ler só o que o professor falou que é importante. Então acho que é importante, é legal ter uma visão assim, dos colegas que já estão, né, já passaram por isso, e dar esse auxílio aí para o pessoal que está iniciando. Se eu pudesse dar alguma dica para o pessoal, eu colocaria que o pessoal estudar mais e focar mais em raciocínio clínico, relação médico-paciente e medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, ela nos faz ficar mais humildes como médicos, né? Ela mostra pra gente que a gente não sabe tudo de tudo e que as coisas que a gente tem como verdade absoluta não é bem assim. Então, eu acho interessante assim que durante a graduação se desenvolva bastante isso,
E no internato, né, principalmente para o pessoal ter postura, né, isso eu acho que é muito importante, e se portar como médico já, porque o internato é o teu curso prático, né, a tua parte, é a prática vivenciada, é ali que tu vai ter mais contato com os pacientes, que tu vai aplicar o que tu já sabe e ainda aprimorar, né, muitas coisas. Então, uma coisa que eu sempre tive durante o meu internato e também em alguns momentos eu até fui julgado por isso, que era de querer, quando avaliar um paciente, tentar dar o meu diagnóstico, tentar dar a minha conduta para o professor me corrigir, para eu chegar em casa depois de estudar aquilo e fazer de uma forma melhor. Acho que essa é a melhor forma de aproveitar o internato, assim. Então, se pudesse dar alguma dica para o pessoal que está iniciando, talvez seria essa. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Vini. Foi um prazer te receber. Foi muito útil para mim. Certamente vai ser para os colegas aí que vão escutar também. É isso, galera. Da minha parte, quero mais uma vez agradecer a presença do Vini aí. O Vini é um parceiro, um amigo, e fico feliz também que nem ele falou, a gente está concluindo uma etapa aí agora, o Vini também está concluindo o mestrado, eu também, então a gente, uma etapa nós já estamos finalizando, como diz, né? Eu e o Vini fomos colegas no mestrado, então para mim também é uma satisfação, uma alegria a gente estar aqui batendo esse papo. E é isso, galera. Espero que quem tenha nos ouvido até aqui que tenha aproveitado. Eu acho que essa conversa teve um tom bem prático, né, do que a gente encontra no dia a dia, trabalhando no início da profissão. E para quem tenha esse interesse, eu acredito que possa ter sido de grande utilidade. Ademais, é isso, meus amigos. Agradeço aí mais uma vez esse nosso papo. E é isso, galera. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Valeu. Vini. Obrigado, Valeu, Vini.